Olá, turma 901. Eu sou a professora Jéssica de História da Arte e nós estamos em mais uma aula sobre História do Cinema. Muito mais do que câmera, luz e ação, o cinema vai se desenvolver além da visão do preto e branco. Ele vai ter som e cor. Nós vamos identificar hoje que o cinema é muito mais do que atores e câmeras. Exemplo disso são os dias de premiação. Categorias como de efeitos sonoros vão nos fazer pensar de como o som vai dar início, já que o cinema, no seu princípio, contava apenas com expressões dos atores para demonstrar as ações passando de forma não verbal, apenas com os aspectos que transmitiam emoções caracterizadas nas expressões corporais dos atores e num determinado cenário. Este aspecto sonoro vai evoluir cada vez mais, onde nós vamos ter a percepção de que o áudio de um filme desempenha um enorme papel na narrativa, especialmente a partir do cinema falado. Vale a pena ressaltar que bem antes da introdução do som, o cinema já havia deixado de ser um espetáculo de circo para ter um valor próprio. Sendo assim, já considerado uma indústria, uma arte. O cinema, no sentido que nós temos hoje, até então, quando configurado inicialmente com os aspectos que hoje nós conhecemos como cinema, isto é, com a exposição para várias pessoas, eram simples tomadas de poucos segundos. Mas a partir dessa ideia que, efetivada pelos irmãos Lumière, vai se ter novas necessidades de melhoria para esse cinema. É onde alguns gênios criativos, tais como George Méliès, vão perceber que o público vai se cansar um pouco dessas tomadas, dessas pequenas tiragens de filmes de segundos, sem muita roteirização. É nesse sentido que, entendendo que o povo se cansaria de assistir a atração dessas atrações instantâneas, que personagens como George Méliès decidem experimentar e contar uma história. É então que começa a se pensar na invenção, ou melhor, na criação da linguagem para esses filmes. A partir das nossas experiências diárias, cotidianas, nós conseguimos ter a percepção de que a audição e a visão são sentidos que nos dão maiores informações. Da mesma forma, no cinema, logo ficou evidente que a imagem sozinha, em movimento, não era suficiente, estava incompleta. O sentido da audição naturalmente reclamava sua parte. É neste sentido que, ainda sem tanta tecnologia para a inclusão desse som, eles introduzem os acompanhamentos de piano, que vão propiciar a ambiência ao filme. E dessa forma, melhor sustentar a ação, gerar expectativa, ou melhor, descrever o personagem. Mas como tudo que é produção, e principalmente no conceito do sentido para os seres humanos, de entendimento, de informação, vai ser complexo. E para cada sessão precisava-se de um piano e de um bom pianista, com um certo talento de improvisação.
a necessidade evidente de registrar esse som, de reproduzi-lo nas sessões, da mesma maneira que já acontecia com a imagem. Era algo que fomentava o exercício de pensar desses criadores, de pensar em algo que fosse cada vez mais fácil de expor e de sincronizar a imagem com o som. Muitas foram as tentativas de invenções para se trabalhar com som no cinema. Foram testados vários inventos. Nesse sentido, o som, assim como a imagem em movimento que propiciou o cinema, estava ligado a um processo. Inventos e tentativas foram inúmeras, até que se chegasse em uma sincronia perfeita entre a imagem em movimento e o som. Estes inventos, a priori, não chegam ao patamar que se possa fazer cópias destes. Mas em 1910, o som em disco vai ter essa possibilidade das cópias. A grande revolução de vitrolas, discos e cornetas nas vitrines vão começar a desencadear esse processo de sincronia entre o cinema e o som. E como o disco funcionava, a vitrola funcionava, foi natural contar com eles no cinema. E um sistema mais conhecido, que teve certo sucesso comercial, foi o chamado posteriormente de Vitafone. Era um sistema no qual se acompanhava o filme com um disco de 16 polegadas. Porém, embora essa nova tecnologia dispensasse o pianista, o disco não era a solução ideal ainda. Ainda era limitado. Assim como não conseguimos definir qual de fato foi o marco inicial do cinema, enquanto esse cinema que conhecemos em movimento, sincronia com as imagens e sons e cores, assim também como não conseguimos identificar esse marco inicial de quem realmente foi o inventor do cinema, também não conseguimos ter uma definição de fato de quem realmente inventou essa sincronia do som. É muito difícil encontrar uma pessoa, tecnologia ou filme que seja a pedra angular que marque esse início do som. Diferentes empresas e estúdios apresentaram técnicas de som óptico num período de poucos meses. Assim como acontece em outras áreas, por causa do desenvolvimento tecnológico e pela pressão da necessidade, há um ambiente pronto para o nascimento de alguns inventos e desenvolvimentos. E eles acabam acontecendo, às vezes quase que simultaneamente. Porém, podemos delimitar, fazer uma linha do tempo de acordo com esses inventos. E como nós gostamos muito de sinalizar essas divisões, esses marcos iniciais, esses divisores de águas, alguns meses entre os fins de 1927 e o início de 1928 são muito importantes para esse desencadear desse desenvolvimento. Então, o cantor de jazz e o Dom Juan são os importantes, ou melhor, vão ser os importantes marcos
porque é com eles que o sistema de som óptico se torna viável comercialmente. Nesse sentido, a indústria vai conseguir que ele funcione, que se comercialize, que seja prático. Isto é, não basta apenas ter uma invenção genial. Ela tem que funcionar de forma prática e na realidade do cotidiano, né, das ruas. Ter um valor que permita a compra disso, que seja industrializado, que seja comercializado e que as pessoas se interessem por ele. Isso nós vamos ver que vai se definir realmente o sucesso desse sistema, onde veremos acontecer isso novamente na década de 90, com o som digital no cinema. Mas nada é da noite para o dia. Um exemplo disso é o som óptico, que teve sua primeira experiência já em 1900 e que tiveram que se passar 27 anos para ele se concretizar. Onde, a partir de 1927, entramos numa época de transição do sistema do Vitafone de disco para o sistema óptico. E as salas tiveram que se equipar para que pudessem usar os dois sistemas. Durante 10 anos, de 27 a 37, acontece um verdadeiro estouro no número de salas de projeção. E as cifras variam entre 15 mil e 18 mil salas só nos Estados Unidos. Este rápido crescimento, por outro lado, gerou a necessidade de padronizar as instalações e a forma de se produzir os filmes. Essas formas vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Assim como o que identificamos hoje em relação à formatação disso tudo, o som limpo, sem ruídos, onde os demais sons ambientais do ambiente conseguem ser retirados a partir de edições, né? Vocês notam que eu falando aqui com vocês de forma caseira, sem muitas técnicas, sem muitas produções, sem estúdios, né? Sem uma edição, sem uma tecnologia, vocês conseguem ouvir os ruídos em volta, né? Porque eu tô na minha casa, enfim. Mas tudo isso no cinema vai se desenvolver e vai ser preparado no que nós vemos hoje. Aquele som limpo, apenas com as evoluções e informações de acordo com o ambiente em que a imagem está propiciada para a gente, a imagem está sendo direcionada para nós, essa sincronia com o som, com o ambiente que está sendo colocado à nossa visão, né? As imagens que nós vemos no filme vão estar justamente sincronizadas com esse som. Pela questão da tecnologia, das edições, que eles conseguem limpar tudo aquilo que não está pareado ali com a mensagem visual que eles querem nos transmitir através da imagem e dos sons.